Ok. Então, boa tarde, pessoal. Muito bem-vindo ao nosso colóquio da pós-graduação de hoje. E é um prazer ter o professor Giovanni Facin, da Universidade Federal do Grande Dourados, da Grande Dourados, como nosso convidado hoje. Então, antes de eu passar a palavra para o Giovanni, um breve histórico acadêmico do Giovanni. O Giovanni fez graduação, mestrado e doutorado, toda a sua formação aqui na Unicamp. Tanto o mestrado quanto o doutorado, ele foi orientado pelo professor Edson Zacarias, do DFMC. Entre 2009 e 2015, ali já no meio do doutorado dele, ele assumiu uma posição de professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E em 2015 ele troca, ele vai agora para a Universidade Federal da Grande Dourados, que é onde ele está até hoje. O Giovanni tem trabalhado com física computacional. Ele tentou fazer um pós-doc aqui ano passado, mas dadas as condições foi tudo abortado e ele teve que voltar rapidamente para casa, mas mesmo assim ele conseguiu manter a colaboração com o professor Edson Zacarias, e o resultado dessa colaboração foi um artigo que foi publicado no Journal of Physical Chemistry C e que foi destaque de capa desse jornal. E isso ele vai falar um pouco para a gente hoje. Então, Giovanni, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje com a gente. Antes de você iniciar, eu só preciso lembrar as pessoas que essa apresentação está sendo gravada e será disponibilizada publicamente. Então, por favor, mantenham os vídeos, os áudios desligados. Caso desejem se identificar, vocês automaticamente concordam com a divulgação pública da sua manifestação. A gente faz aquele processo usual, tá? No final, as pessoas podem usar o chat ou aquele sistema de levantar a mão para fazer as perguntas. Então, Giovanni, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom, então, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pelo interesse de vocês no tema. Eu organizei uma apresentação que vai durar aproximadamente 60 minutos. Espero que seja interessante para todos que estão assistindo, possa ser proveitosa. Eu fui um pouquinho guloso quando eu montei a apresentação, eu coloquei talvez bastante coisa, então eu proponho a seguinte metodologia. Algumas coisas eu vou passar na minha narrativa numa velocidade um pouco maior, outras vão mais devagar, mas ao final da apresentação vai ter um link no último slide, onde você vai poder abrir a apresentação na sua casa e acessar tudo que você quiser, tá? Então, se você estiver olhando para algum detalhe ou anotando alguma coisa, eu passei a apresentação muito rápido, não se angustie, que no final você vai ter acesso a tudo, então não tem problema quanto a isso, tá bom? Eu só vou acelerar algumas coisas por causa do tempo. Bom, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar um pouquinho de generalidades. A comunidade do FGW, a maior parte dela é de alunos, né? E muitos alunos de pós-graduação, também de graduação, então tem algumas coisas que eu acho interessante falar, especialmente para quem às vezes está procurando conhecer coisas diferentes da física, procurando tema para dissertação, para tese. Então, acho interessante colocar alguns pontos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão geral de agregação orientada, o que é isso, o que se faz nisso. Quando eu falo geral, não é necessariamente o que eu faço, mas eu gostaria de rapidamente passar esse panorama de área para vocês. E junto com cada artigo ou material que eu vou mostrar, sempre vai ter embaixo uma referência, tá? Então, se você gostar daquilo ali, se for uma coisa que está muito fora do que eu faço especificamente, eu vou pedir desculpa se eu não souber detalhar demais, né? Tem aquilo que eu faço, tem aquilo que eu estou inspirando no trabalho de outros, né? Nesse começo eu vou falar bastante, inclusive, do trabalho de outras pessoas. Mas sempre vai ter a referência lá que você pode ir, caso você queira ver mais a fundo, né, e ver os detalhes. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de interações, a variedade de coisas que existem nessa área que você pode utilizar para fazer experiências, para fazer processos, vocês vão ver. Depois um pouquinho a questão de mesocristais também. E por último, aí eu vou entrar naquilo que especificamente nós trabalhamos nos últimos tempos, que são as nanoestruturas de prata. Tá bom? Então esse é o nosso plano de voo aí para hoje. Bom, então, nas generalidades, eu queria lembrar o Physical Minimum de Ginzburg, né? O Ginzburg foi um Nobel de Física do ano de 2003 na área dos supercondutores, e inspirado eu acredito, pelo menos, inspirado nos 23 problemas de Hilbert. O Hilbert foi um matemático famoso que lá, por volta de 1900, ele lançou num congresso os 23 problemas que fez com que o pessoal da área se animasse para tentar trabalhar esses problemas e buscar avanços. E muita coisa foi feita nas décadas seguintes a partir desse incentivo.
né? Isso foi na matemática. Na física, o Ginzburg faz isso, e ele lança na Nobel Lecture dele 30 problemas que, na opinião do Ginzburg, representariam os desafios mais interessantes da física no século XXI. Então, a lista de 30 é muito grande para eu passar inteira aqui, mas eu deixei um link aqui, para quem for abrir a apresentação no final, quiser pegar, está aqui, ou nas perguntas a gente pode olhar a lista inteira se interessar. Mas o fato é que, entre essa lista, você tem itens muito relacionados aqui com a nanociência. Tá? Então, você tem física de superfícies e nanoagregados, que é algo que nós vamos falar muito hoje, cristais líquidos, ferroelétricos, fullerenos, nanotubos. Então, tudo isso está relacionado com uma área que tem muita potencialidade e que eu acho que ela merece, assim, estar nessa lista de os desafios de interesse da física, né? Bom, o Michelangelo dizia que a escultura é simplesmente a arte de você pegar um bloco de pedra, no caso ele usava mármore majoritariamente, tirar o que você não quer e o que sobrar é o que você quer. Falar é fácil, fazer é difícil, mas a ideia é essa, né? E no caso da nanofabricação, não tem como falar de fabricação sem citar um pouquinho a mãe de todas essas técnicas, que é a litografia. Então, a litografia, aqui tem a referência de um livro, quem quiser dar uma olhadinha um pouco mais em detalhe, mas qual é a ideia da coisa? Você tem um substrato, você tem um filme, você tem uma máscara de proteção, você, com alguma técnica, pode ser uma corrosão, pode ser uma lapidação, tem N maneiras de fazer, você tira o que você não quer, remove a máscara protetora, no final fica com o que você quer. E com isso você desenha padrões em superfícies, você pode depositar alguma coisa aqui em cima que possa ter alguma propriedade física ou química de interesse, e no final tem um material produzido que pode ser útil para algum fim. No caso desse exemplo da figura, o pessoal estava interessado em fazer superfícies superhidrofóbicas, ou seja, que o líquido colocado aqui não consegue se esparramar, né? Ele fica retido na forma de gotas. Se a gente chegar para um review um pouquinho mais recente da área de litografia, a referência é essa que está aqui, o pessoal discute maneiras que você tem de construir padrões para nanoestruturas, as limitações intrínsecas de cada maneira e estratégias para tentar dar uma volta nessas limitações, né, desviar delas. Aqui você tem uso de radiação, você tem bombardeio com partículas, você tem maquinação, você literalmente, por exemplo, com uma ponta de microscópio raspando a superfície, ou você pode imprimir na superfície, né? Então, ao invés de raspar, você deposita algo. Você pode usar, tem outras técnicas que estão aqui, não vou detalhar, mas o assunto que a gente tem aqui para hoje, que se encaixa nesse contexto, é a alta agregação. Então, a alta agregação ela pode ser usada tanto na perspectiva de fabricação dela, já moldar o material no formato que você quer, ou ela pode te dar um material, ou ela pode produzir um material que, uma vez feito, ele é o bloco de mármore do Michelangelo, que depois você vai lapidar naquilo que você quiser. Então, os dois caminhos são possíveis. Na verdade, essas técnicas podem ser usadas de maneira combinada. E aí, bom, o que é a auto-organização, né? Na ficção científica, a auto-organização é isso que você tem aqui do seriado que eu tirei, que eu estava assistindo esses dias, né? Então, você tem algum tipo de nanito que vai se aglomerar de maneira ordenada para produzir, no caso do seriado, eles queriam produzir um corpo para servir de avatar para uma inteligência artificial, né? Muito rápido, muito instantâneo, uma maravilha. Parece Star Trek, lembra muito, né? Mas na vida real não é tão rápido, não é tão fácil, né? É muito mais limitado. Mas, na vida real, a auto-organização atinge certo grau de complexidade. E o maior exemplo que a gente tem somos nós mesmos. Então, se você entrar na bioquímica dos materiais biológicos, a célula é um corpo que se autoconstrói, né? Ela se duplica, ela faz clones dela mesma, com uma fabricação auto-organizada, e ela ainda se diferencia para formar tecidos e seres vivos e toda uma biodiversidade que a gente tem. Então, do ponto de vista da pergunta de se é possível ou não ter auto-organização de autocomplexidade, se a natureza dá alguma coisa que nos permita ver isso, os seres vivos são um exemplo maior. Então, é possível porque nós estamos aqui. Né? Nós somos o exemplo de que é possível, né? Então, uma inspiração para você tentar trabalhar com auto-organização é você buscar
como componentes para isso aquilo que a natureza fornece nos seres vivos. São componentes sofisticados. Então, um dos componentes é proteínas. Extrai proteínas de material biológico e, a partir delas, faz rotas para você construir materiais auto-organizados. Nessa referência que está aqui embaixo, tem uma discussão ampla, tem 10, 15 métodos diferentes de como você trabalhar com proteínas para construir estruturas auto-organizadas. Tá? Então, quem quiser dar uma olhada nisso, recomendo dar uma olhada, olhar essa leitura. E, além das proteínas, ainda nos materiais biológicos, o tal do origami de DNA também se destaca como sendo um método que permite fabricar muita coisa interessante. Há também um review específico, bem detalhado, que trata disso, caso alguém tenha interesse em olhar isso aí, às vezes para se inspirar para o seu trabalho, fica essa recomendação. E, além disso, nós podemos trabalhar com materiais inorgânicos, que é o setor em que eu estou inserido, né? Então, materiais inorgânicos você pode ter de diferentes elementos, diferentes substâncias, e moldados, né, formando precursores com diferentes geometrias. Você pode ter esferas, você pode ter cubos, você pode ter superfície dois-dimensional, pode ter cilindros, por aí vai, né? Aquilo que o material for possível de existir e crescer. E esses caras, por sua vez, podem se agregar em estruturas maiores. Então, nesse exemplo, você tem esferas feitas de esferas, né? Ou você tem uma agregação que resulte em bastões ou fios, ou em estruturas até mais complicadas, certo? Então, todas essas possibilidades existem. Esse review que está aqui embaixo é interessante como ponto de entrada para quem quiser trabalhar com auto-organização para inorgânicos. E um elemento que vai aparecer nesse contexto, que é interessante falar um pouquinho dele, são os colóides. Tá? Qual é a ideia do colóide? É alguma coisa muito pequena dispersa no meio. A ideia geral é essa. Essa coisa muito pequena pode ser um sólido, pode ser um líquido, o meio pode ser um sólido, um líquido, um gás. Então, a definição é bem ampla, né? E, no nosso caso, nós vamos estar interessados mais no contexto de sólidos, como sendo o elemento de pequeno porte que nós vamos depois agrupar, né? E eles podem estar representados em diferentes maneiras. Podem ser desde partículas esféricas até partículas com outras geometrias, elipsoides, cubos, prismas. Podem ser partículas que, de repente, têm uma superfície funcionalizada e com alguma molécula orgânica ou algo que faça algum papel interessante. Podem ser nanopartículas de ânos, né? Então, o que é esse tipo de material? Uma partícula que ela é assimétrica. Por exemplo, ela pode ser metade de um material, metade de outro. E aí, como são materiais diferentes, tem respostas diferentes a estímulos, né? Pode ser core shell. Então, core shell é o núcleo de um material e a casca de outro. Podem ser materiais ocos. Então, existem técnicas para você fabricar nanopartículas em diferentes formatos, cubos, esferas, que dentro delas é oco e o material é uma casquinha, né? Ou você pode juntar essas coisas e formar uma coisa maior, algum tipo de agregado de partículas, e esse cara é o seu elemento básico para a auto-organização. Tá? Então, nessa referência aqui, você tem uma discussão interessante de colóides, fica a leitura para quem quiser dar uma olhadinha nisso. Bom, na perspectiva em geral, mais puxando para o lado da química, né, tem muitos mecanismos possíveis que podem ser mexidos na interação de colóides. Nesse review que está aqui, o cara discute 13 mecanismos, se eu não errei a minha conta quando eu olhei aqui. Tá? Então, você tendo uma dispersão coloidal, manipulando esses mecanismos, você pode direcionar ela para determinados resultados que podem ser interessantes ou não, né? Então, pesquisar isso é um tema de pesquisa interessante. Na química se faz muito isso. Mas como nós estamos aqui na comunidade de físicos, eu vou acrescentar ao review algumas coisas que não estão nele, mas apontando para outras referências que, por sua vez, trabalham com isso, puxando um pouco mais para onde que as ferramentas que a gente usa mais na física podem se encaixar nessa história. Então, como que você pode mexer com o sistema, né? Uma das coisas que você pode fazer, indo lá para a termodinâmica, é mexer com a temperatura, certo? Então, a execução do processo de organização dos colóides em diferentes temperaturas muda o resultado, certo? Desde propiciando bagunça total,
até algum tipo de ordem em diferentes tipos de supercristais. Eu já vou falar daqui um pouquinho o que são isso. Tá? Além da temperatura, você pode usar campos magnéticos. Coloca a sua solução para se organizar na presença de campos, que você pode colocar essas linhas de campo conforme os seus geradores de campo permitirem, né? Se a sua partícula for de um material que reage a esse campo, materiais magnéticos em geral, você pode, com isso, direcionar a auto-organização a produzir materiais bastante exóticos. Tá? Então, isso aqui é um review, aqui embaixo, só sobre a interação com o campo magnético. Ele vai comentar sobre, não só sobre isso, mas ele vai dar um bom detalhamento disso para quem quiser olhar os caminhos que tem por essa rota. Se faz com campo magnético, faz também com campo elétrico, certo? Coloca o seu material para se organizar entre as placas de um capacitor, coloca um campo, uma carga nesse capacitor que você controle com um dispositivo e você pode fazer essa carga flutuar e, portanto, o campo flutuar. No exemplo aqui da questão, o cara faz isso com partículas de ânos que são feitas com materiais que têm constantes dielétricas diferentes. Então, eles vão reagir ao campo se polarizando de maneiras um pouco diferentes, e o cara com isso faz as partículas girarem e se organizarem com determinados padrões. Então, aqui você tem uma referência interessante, caso você tenha interesse em olhar interação com campos elétricos. Dá para continuar, você pode fazer com pressão. Isso aqui me surpreendeu, porque é uma coisa que eu não tinha pensado. Tá? Quando eu estava montando esse material, eu falei, nossa, com pressão os caras fizeram? Eu estou acostumado a ver pressão para sólidos, né? Pega um sólido macroscópico lá, pressiona e vê o que acontece em alta pressão. Mas você pode fazer isso para sistemas de nanopartículas também, para propiciar processos de sintetização entre elas. E com isso você consegue fazer estratégias de construção e caracterização para nanopartículas em ambiente de pressão. Então, esse aqui, para quem tiver interesse na pressão, é um review da área só sobre como você usa pressão para manipular esses processos. Seguindo adiante, você pode usar feixes de partículas. Né? Os físicos gostam muito disso. Né? Bombardeia esse negócio enquanto ele está se organizando e vamos ver o que acontece. O exemplo que eu coloquei aqui, nós vamos falar mais disso depois, você pode usar um feixe de elétrons. Né? Então, ao bombardear o sistema com elétrons, ele pode ter algum tipo de transformação. Então, no exemplo da figura está pequenininho, mas eu explico. Você tem aqui uma superfície 2-dimensional, né, aproximadamente, HCP, bombardeia isso daqui com elétrons e ocorrem transições cristalinas que levam isso a ficar FCC. Então, você pode mudar isso durante o processo de organização para influenciar. Então, é mais um mecanismo que pode ser estudado, pode ser explorado para os mais diferentes processos. Seguindo aqui, você pode também utilizar ultrassom. Tá? Só que o ultrassom ele é mais limitado um pouco. Você vai ter que trabalhar com partículas que têm um tamanho maior, da ordem aqui de milímetro. Tá? Mas o ultrassom, se você lembrar da ideia de onda estacionária, vamos ver se eu consigo desenhar aqui, que eu sou ruim de desenho, mas nos seus nós da onda estacionária, você pode fazer regiões de maior pressão que concentrem partículas nessa região. Então, produzindo ondas estacionárias no ambiente, com ultrassom você consegue manipular partículas que estejam dispersas e direcionar elas para se agregarem ou talvez se organizarem dentro de algum tipo de padrão. E se você quiser partícula pequenininha, que o ultrassom não alcança, então o ultrassom está no milímetro, mas você pode descer para o micrômetro e trabalhar com pinças óticas. Então, a ideia é parecida, só que aqui você vai usar lasers, né, para fazer o processo de criar zonas de pressão que te permitam movimentar e manipular nanoestruturas conforme você tiver interesse. Então, seguindo o padrão aqui, quem tiver interesse num review legal de pinças óticas, está aqui a referência. Bom, também entram, né, nesse grande panorama a história dos efeitos de solvente. Então, se você tiver sua solução, suas nanopartículas numa solução, você pode colocar coisas ali dentro que façam alguma coisa. Uma dessas coisas que podem ser feitas é a corrosão seletiva. Tá? Então, o que é isso? Se você tem, de repente, um cristal, tá aqui ele tem diferentes planos cristalinos expostos. Então, tem agentes corrosivos que eles são mais eficientes na corrosão de determinados planos cristalinos expostos do que outros. Então, esses planos que eles são mais eficientes corroem-se mais rápido do que os outros. Então, isso dá uma corrosão assimétrica, resultando, então, numa estrutura
que os planos que corroem mais rápido desaparecem, né? Forma, então, geometrias complexas. Então, isso é um caminho que você pode ter para fazer precursores, e depois esses precursores aqui podem ser usados para fazer processos de auto-organização. Tá? Ainda na ideia do solvente, você também pode usar o solvente para propiciar crescimento anisotrópico, né? Então, qual é a ideia da brincadeira? Você tem também um insumo, né, um nanocristal que tenha algum tipo de assimetria, ele tem superfícies diferentes expostas, ou alguma coisa que possa o solvente agir nas diferentes partes da nanopartícula de uma forma assimétrica, né? E no caso do crescimento anisotrópico, o que mais se faz é a absorção. Então, se você tem um material, por exemplo, vou pensar aqui na nanopartícula Janus, né? Então, ela tem metade de um material, metade de outro. Se eu tenho um solvente que gosta muito de se absorver aqui, mas ele não gosta do outro lado, quando dois desses caras forem interagir, o que vai acontecer? Opa, O que vai acontecer? Né? Pensa nisso em termos de movimento browniano, né? Quando essa parte e essa se encontram, você consegue ter uma interação e elas podem se agregar. Agora, quando essa e essa se encontram, tem muita gente aqui no sanduíche entre elas. Então, você precisa de uma energia de ativação maior para conseguir fazer com que isso aqui interaja e se conecte e comece algum tipo de organização ou construção. Então, moral da história, quando você tem essa situação, é mais comum o crescimento ao longo das direções preferenciais. E isso faz com que a sua estrutura possa crescer de forma assimétrica a partir dos pontos que são mais favoráveis. Podem ser facetas cristalinas específicas ou, se for um material tipo Janus, as partes, né, de materiais favoráveis. Então, o pessoal consegue fazer, por exemplo, coisas como isso aqui, ou isso que está aqui, usando esse tipo de técnica. Tá? E esses precursores depois podem se auto-organizar, formando fios, formando estruturas maiores. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas tem a figura saiu daqui, mas se não está nesse review, está em algum dos outros que eu apresentei, depois que alguém quiser eu arrumo, em que o pessoal organiza essas estruturas mais complicadas em fios. É bem interessante. Bom, podemos também... Então, assim, tem um monte de mecanismos físicos que a gente pode usar para interferir durante o processo de agregação, direcionando ele para alguma coisa que possa ser útil, né? Bom, de algum jeito você tem que fazer esses precursores se juntarem. Se eles estiverem num solvente, então como é que você faz para aumentar a densidade deles? Tem várias estratégias. Uma, a mais intuitiva, é evaporar o solvente. Então, eles estão dispersos aqui, se evapora o solvente, por evaporação se obriga todo mundo a se concentrar mais. E, eventualmente, eles ficam tão concentrados que eles começam a ter a possibilidade de interagir uns com os outros de uma maneira mais efetiva e talvez se organizar. Tem outras rotas, você pode também desestabilizar o solvente, o que força também o material a se concentrar mais. Se forem particulados muito pesados, você pode usar até a gravidade. Deixa sedimentar, e aí sedimentando eles podem aqui, eventualmente, ter condições para algum tipo de organização. Então, essa discussão aqui de formação de superredes na perspectiva da química, nesse trabalho aqui tem uma boa referência com o ponto de partida. E uma vez que você tem essa acumulação de particulados, diversas possibilidades aparecem. Pode ser que eles simplesmente se acumulem de uma maneira bagunçada. Então, você vai ter uma estrutura que no final tem uma cara que lembra o líquido, no sentido de que não tem ordem. Ou você pode ter uma ordem parcial, né? Então, o que é isso? Alguns graus de liberdade podem ter movimentação e outros não. Então, essa situação em que você tem parte de mobilidade em alguns tipos de mobilidade, outras não, é o caso do cristal líquido. Isso aqui é usado para fazer várias tecnologias. E tem o último caso, que é quando todo mundo se fixa num determinado padrão, sem espaço para ficar oscilando fora desse padrão. Nesse último caso, nós estamos entrando no universo dos cristais. E é aqui que eu vou focar daqui em diante. É aqui que está o que interessa para essa palestra. Mas tem muita tecnologia que sai de todos esses setores. Essa referência está aqui embaixo, é interessante para quem quiser conhecer essa questão de fases cristalinas líquidas, do cristal líquido, etc.
Bom, então, vou entrar num objeto chamado mesocristal. Tá? Então, o que é isso aqui? A ideia da coisa é de maneira rápida, tá? Mas quem quiser a revisão completa, encontra aqui. Você parte de uma nucleação que vai te dar componentes, pode ser, no exemplo aqui são nanocubos, mas poderiam ser outras estruturas, tá? Esses caras vão se aproximar, seja porque você colapsou o solvente, ou você criou algum mecanismo para que eles se aproximem e criem condições de interagir uns com os outros, e diferentes coisas podem acontecer. Pode ser que eles se agreguem de uma forma completamente bagunçada e resultem num policristal. Policristal é uma coisa muito comum em metalurgia. É o caso mais comum que tem. O monocristal, aquele perfeito de livro-texto, ele é mais difícil. Fabricar isso aqui tem toda uma técnica de como fazer e tal, não é fácil na vida real. Policristal é o mais comum. Agora, se você tiver esse processo de agregação não bagunçado, não desorientado, mas orientado, de maneira que isso aqui se monte igual um Lego, resultando numa estrutura ordenada, aí você cai na síntese de mesocristais. Tá? Então, mesocristais têm mais de um tipo, eles podem ser isolados, então as suas pecinhas estão ordenadas, mas entre elas existe alguma interface, por exemplo, pode ser algum tipo de solvente, mas elas estão tão juntas que já não existe espaço para movimentação ao estilo cristal líquido, elas já estão numa situação de mais próxima de sólido. Ou você pode não ter solvente e elas efetivamente tocarem umas às outras, passarem por um processo de sinterização, ou seja, vai formar uma solda entre elas, feita do próprio material que ele compõe, e isso vai resultar numa estrutura rígida, uma estrutura sólida. E esse cara aqui é uma fronteira interessantíssima em ciência dos materiais. Então, é um cara que eu acho que vale um destaque para ele. Bom, aqui um exemplo experimental, também dessa referência que está aqui. Então, você começa com nanopartículas aqui pequenininhas, da ordem de 2 nanômetros, elas se agregam formando coisas maiores. Esse processo aqui existe uma orientação agregada, então elas encontram uma das outras, e aí existe um processo de alinhamento e sinterização específico. Isso cresce formando particulados maiores, por sua vez maiores. Esses maiores vão tendo a sua própria geometria. Isso cresce para estruturas ainda maiores, então cada bloco desse, conforme você vai ampliando, é uma pecinha dessas. E isso cresce para coisas ainda maiores que podem também ter uma geometria diferente das partes menores. O resultado final é uma estrutura altamente porosa, e o fato dela ser, nesse caso desse exemplo, né? E isso é muito interessante. Por quê? Se você quiser fazer um catalisador para química, quanto maior a sua superfície de contato, mais eficiente a sua catálise fica. Então, se ele é altamente poroso, isso em comparação com uma superfície plana, é muito mais eficiente. Se o teu material tiver propriedades mecânicas adequadas, você pode fazer com isso um insumo, né, um material de baixa massa. Então, gasta pouco reagente, pouco material, né, se for um reagente muito caro, ou se o seu objetivo for ter um material leve, como ele tem muito espaço vazio dentro dele, ele acaba tendo uma massa menor. Então, se ele tiver propriedades mecânicas adequadas para a sua necessidade, ele pode também fornecer matéria-prima interessante, que pode depois ser lapidada pelas técnicas de litografia, para virar a estrutura final que você deseja para alguma aplicação. Então, existe toda uma pesquisa, e é interessante que isso aqui é feito dos materiais da tabela periódica que a gente já tem. A questão é como moldá-los nessas novas estruturas que são diferentes de uma estrutura maciça, que seria o tradicional. Bom, então como que fica então, essa ideia? Né? Então, se você fosse trabalhar com um cristal tradicional, aquele que você estuda na física de estado sólido, como que é isso? Você tem átomos organizados numa rede de Bravais, e essa rede é infinita. Quando tu faz uma difração de raio-x disso aqui, você vai encontrar os seus padrões de difração dessa rede organizada. Para o mesocristal, você também vai ter uma rede organizada, chamada de superrede. Só que os seus elementos da rede aqui não é mais um átomo. Isso aqui é uma nanoestrutura inteira, certo? Então, são nanoestruturas que vão se organizar formando essa ordem maior. Quando tu olha para o raio-x disso aqui, você tem a mesma rede cristalina, só que cada pontinho aqui tem a estrutura daquele nanomaterial que está aqui compondo ele. Isso aqui se contrasta, por exemplo, com o caso de um pó. Então, o pó são cristais completamente desordenados. Então, quando tu faz uma difração de raio-x, não tem ordem nenhuma, fica com anéis de difração ao invés de pontos. Né?
Bom, nessa outra referência que eu estou deixando para vocês, do Sturm, ele comenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas de você sintetizar mesocristais. Tá? Não vou entrar em tudo isso aqui, mas uma delas, essa daqui, a orientação agregada, é a que vai ter conexão com o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tá bom? Então, é a parte que nós estamos trabalhando. Bom, então vou entrar um pouquinho agora na questão da prata. Tá? O que eu vou falar, eu vou focar na prata porque é o material que nós estudamos, mas isso aqui vale para ouro, vale para cobre, vale para vários outros materiais. Tá? No caso da prata, o pessoal, especialmente da química, se ocupa muito em encontrar rotas de síntese a partir das quais, com uma solução de sais de prata, você consiga, de algum jeito, sintetizar em estruturas diferentes. Tá? Então, nessa referência aqui, que é específica só para prata, então, tem referência, se você procurar na química, você vai encontrar para cada elemento da tabela periódica o que já foi feito. Né? Você tem um review que agrega ali uma centena de artigos, onde cada um vai descobrindo um tipo de estrutura que você pode sintetizar de prata, com uma geometria diferente, usando uma rota de síntese distinta. Então, tem coisa aqui de 10, 15 geometrias. Tá? Então, pulando aqui no próximo slide, ele ainda é dessa mesma referência, né? Seja simetrias na forma 3D, tipo cubos, esferas, ou simetrias planas. Você pode formar, por exemplo, essa simetria com triângulos planos. Tá bom? Então, existe uma grande quantidade de matéria-prima sendo descoberta, que parte dos elementos comuns da tabela periódica, forma as pecinhas desse Lego, e depois o que nós queremos saber é como é que a gente junta esse Lego para formar materiais maiores. Tá? Então, esse é a grande questão. Bom, então agora eu vou entrar um pouquinho mais no que a gente mexe especificamente. Né? Primeiro eu vou ter que falar um pouquinho dos experimentos do CDMF. Tá? Então, isso aqui é uma parte da pesquisa em que eu ainda não estava participando, eu estou só falando do trabalho de outras pessoas. Tá? Então, uma turma de São Carlos aqui, de professor Elson Longo e seus alunos e colaboradores, eles encontraram esse material, certo? E ele, colocado no microscópio de transmissão, tem como característica o seguinte fenômeno. Então, observa um pedacinho dele aqui. Está aqui ele, passa o tempo, ele fica assim. O que são como se fosse essa pele descascando aqui? Isso aqui é prata. Então, você tem um material aqui, à base de tungstênio e prata, que, quando bombardeado por um feixe de elétrons, lembra que eu falei de vários mecanismos que você pode usar para fazer precursores ou para mexer com a agregação das coisas, né? Então, feixe de partículas é um. No caso aqui, o microscópio de transmissão está bombardeando com elétrons. A presença desse ambiente com muitos elétrons viabiliza a ejeção de prata para fora desse cristal. E essa prata sai na forma de prata metálica, a qual pode se organizar em nanoestruturas, e a partir daí a coisa toma caminho para ser usado para o que você quiser. Né? Então o pessoal fez essa experiência bem detalhada, publicou os artigos relacionados a isso. Isso aqui, para não ficar listando um monte de artigos, eu coloquei já o artigo de revisão que saiu, esse aqui eu acabei participando um pouquinho nele, mas que já contempla toda essa história. Né? Então, nesse início, era necessário descobrir por que a prata sai daí de dentro. Então, alguns pesquisadores que estavam trabalhando com isso, eu ainda não tinha entrado nessa história, eles abordaram o problema com teoria do funcional da densidade. Tá? Então, qual é a ideia? Faz um cristal desse material, faz um cristal desse mesmo material com um ambiente cheio de elétrons, então, existem técnicas para você fazer isso, e verifica o que acontece. Em resumo, contando a história longa de uma forma curta, o que acontece é que a presença dos elétrons faz com que as distâncias das ligações químicas se alterem. E ao se alterar, algumas delas incham mais do que outras. E isso abre a formação de vacâncias que abrem um caminho para que a prata possa pular para fora do material. Então, essencialmente, assim, a história longa, tem a história longa, mas a história curta, né, do fenômeno é essa. Então, com isso, consegue se explicar por que a prata é ejetada na presença de elétrons. Mas a história continua. Né? Então, a primeira parte, que é essa que eu contei para vocês, é a prata sendo ejetada desse cristal devido ao bombardeio por elétrons. Uma vez ejetada, ela fica aqui sobre o substrato em que você está fazendo a experiência. É um substrato inerte em relação à prata, não tem nada específico dele que esteja criando algo especial. Então, você fica aqui com nanopartículas de prata, que, numa primeira ideia, deveriam simplesmente cair ali e ficar.
Mas o que acontece é que elas adquirem movimento. Elas começam a se mover aqui, e não é movimento browniano. Tá? Então, elas começam a se mover ou se atraindo, ou, em alguns casos, se repelindo. E no caso em que elas estão se atraindo, você pode usar isso para agregar elas. Então, você ativa o seu feixe de transmissão, elas começam, por algum efeito que depois nós vamos ver o que é, a ter essa atração. Né? Como elas estão sendo bombardeadas, elas estão recebendo muita energia, então elas aquecem. Então, o estado que elas estão aqui está mais próximo do líquido do que do sólido. Então, isso viabiliza um fenômeno de coalescência. Né? Então, é uma das coisas que a gente foi estudar depois. Bom, então, para abordar esse problema do porquê que a prata está se movendo, e uma vez que essas partículas de prata, ao se tocarem umas das outras, o que acontece com elas, né? Essa foi a parte que eu comecei a entrar nessa história. Então, nós pegamos um modelo computacional chamado Interação de Embedded Atom Model, tá? É um modelo de potencial efetivo, mas esse potencial em particular é extremamente preciso, ele é feito parametrizando-se um banco de dados enorme de cálculos de DFT, e depois tem um processo de filtragem desses dados, em que, comparando-se com dados experimentais, você tira erros típicos da DFT, que ela tem uma série de aproximações, desse banco da DFT. Então, no final, você consegue um potencial de precisão extremamente alto. Eu deixei aqui um link com os detalhes, se alguém quiser nas perguntas, a gente pode olhar, mas, basicamente, para a reprodução de propriedades elásticas, térmicas e estruturais, ele é muito bom. E aí, vamos fazer dinâmica molecular disso aqui. Tá? Então, a dinâmica molecular é um processo que produz uma quantidade enorme de dados. Né? Dados globais, você pode produzir energia potencial, cinética, total, temperatura, pressão, deslocamento quadrático, autocorrelações entre diferentes grandezas. Velocidades é o mais comum, mas tem outras também. Coeficiente de difusão, função de distribuição radial de pares. Isso aqui particularmente é interessante porque é uma coisa que se mede experimentalmente. Então, você pode comparar teu experimento diretamente com isso aqui. Uma série de análises que podem ser feitas. Então, vamos fazer a simulação disso e ver o que sai disso. Né? Então, nesse primeiro trabalho em que a gente estava abordando esse problema, isso aqui ainda é mais antigo um pouquinho, 2017, nós entramos na questão do porquê que as partículas se mexem, eu já vou explicar isso, e de que, uma vez que elas tocam umas às outras, que fenômenos vão aparecer ali. Então, o porquê que elas se mexem tem a ver com ressonância localizada de plasmons. Tá? Isso é uma coisa que já estava explicada na literatura, era só a gente conectar para o problema. Então, qual é a ideia? Aqui a figurinha está nessa referência, ela está feita para luz, mas você pode fazer o mesmo com feixe de elétrons. Quando você tem nanoesferas de algum material e passa por ela luz ou elétrons na região em que ela está, a polarização do campo elétrico dessa luz ou do campo elétrico de um elétron que esteja passando induz nela a formação de dipolos. Se você tem várias dessas partículas no ambiente formando vários dipolos, né, o que acontece? Esses dipolos começam a interagir, e aí eles podem criar um processo de atração ou de repulsão, dependendo do alinhamento relativo entre eles. Tá? Então, esse aqui é o mecanismo que... Então, a primeira coisa é, qual era o mecanismo? O mecanismo é esse. Então, usando o microscópio de transmissão, você pode ligar e desligar esse mecanismo de atração, ligando e desligando o feixe de elétrons. Então, é uma rota física para caminhar processos de agregação. Né? E tem a questão do que acontece na sinterização e coalescência. Né? Então, eu puxei aqui uma coisa de livro-texto lá de Física 2, eu peguei do COM, poderia ser do Rayleigh também, uma coisa que todo mundo conhece, né? Que é a história da mudança de fase de sólidos. Então, eu começo, por exemplo, com o gelo, ele está aqui em uma temperatura muito baixa, eu dou energia para ele, o que acontece? Ele esquenta, até ele chegar na temperatura de fusão. Uma vez na temperatura de fusão, ele fica nessa temperatura fixa, numa mistura de gelo e água, até não ter mais gelo nenhum. Acabou todo o gelo, só tem água, continua dando energia, a temperatura vai subindo. Então, no processo de livro-texto tradicional do sólido macroscópico, como que é a fusão desse sólido macroscópico? Ela acontece numa temperatura que é aproximadamente constante, certo? Por quê? Porque a maior parte dos átomos desse sólido está no volume, está no bulk. E tem um defeito só na estrutura, que é a superfície exposta desse bulk. Mas os átomos nessa superfície, num sólido macroscópico, quem está ali é uma fração de nada do total que está ali no interior.
Então, o processo pode ser explicado dessa forma mais simples. Quando você faz a transição para nanoestruturas pequenininhas, então esse aqui, a referência que está essa figura é essa que está aqui, ó. Esse exemplo ele fez com uma estrutura que é até simples, que são nanosferas de prata, homogêneas, tá? Então ele faz para diferentes tamanhos, e é o que acontece. Na escala nano, a fração de átomos que está na superfície, ou seja, que estão numa condição de defeito em relação ao que seria o perfeito, que é o bulk, é muito maior do que no macro. E essa superfície, ou esses defeitos, podem ter diferentes energias de ativação, caso seja uma estrutura que tenha algum tipo de facetagem, algum tipo de exposição cristalina diferente. Então, o que acontece? A temperatura de fusão agora varia de acordo com o tamanho. Tamanhos diferentes, a fusão começa em temperaturas diferentes. E o processo de fusão agora se estende numa faixa de temperaturas. E nessa faixa de temperaturas você tem uma coisa chamada quase líquido. Tá? Então, o que é isso? É você não estar no sólido e não estar completamente derretido. Então, o caso mais simples é você ter, por exemplo, a superfície toda derretida. Então, aqui os átomos têm mobilidade, eles estão amorfos, têm mobilidade, estão se mexendo, mas o caroço ainda está sólido. Né? Se a sua estrutura for mais complicada, você pode ter, às vezes, várias transições aqui dentro, entre diferentes situações, até a situação do líquido perfeito. Tá? Então, isso aqui pode ser explorado para o processo de fabricação. Se você colocar nanomateriais que têm esse comportamentos como esse, de diferentes tamanhos para interagir, alguns podem estar mais para o lado do sólido, outros mais para o lado do líquido, e com isso você pode um objetivo que você tem. Então, nesse primeiro trabalho, nós fomos trabalhar com essa questão para modelos esféricos de prata. Então, teve modelo ordenado, modelo desordenado, diferentes tamanhos, diferentes temperaturas. Que condições você tinha a situação de coalescência? Coalescência é quando todo mundo está líquido, então, ou pelo menos um deles completamente líquido, então o líquido ele acaba se distribuindo sobre a superfície do sólido, então é como se uma partícula englobasse a outra. Né? Se não tiver totalmente líquido, aí você pode ter a sinterização, que é a formação de uma interface, né, e a organização desse dímero formado a partir dos seus precursores. Né? Então, isso aqui está conectado com esse estudo inspirado também com o estudo experimental, porque ali era uma situação de temperatura mais elevada, né? Toda a experiência sendo feita em vácuo, que seria a situação também da simulação. Seguindo isso aqui, depois veio um conjunto de medidas um pouco mais delicadas, um pouco mais precisas, que incluía, inclusive, parâmetros cristalinos bem detalhados de duas partículas que estavam interagindo. E nós falamos, olha, está tão detalhado a experiência que dá para a gente, a partir disso, construir um modelo computacional bem parecido e ver pelo modelo computacional se ele acompanha a experiência, se a gente consegue, olhando para um lado e para o outro, aprender a respeito. Né? Então, fizemos esse modelo e verificamos que nessa situação aqui, você tem um cristal que tem, um nanocristal que tem dois tipos de interface exposta, ele tem facetas 1,1 e 2,2,0. E nas condições da experiência, isso aqui está líquido, enquanto esse outro está sólido. Então, isso aqui é da simulação, os mais verdinhos aqui são os caras que têm muita mobilidade, eles estão mais para o lado do líquido. Tá? E o caroço, como um todo, está sólido. Na microscopia, você vê isso na forma de figuras borradas. Então, onde o negócio está sólido, os átomos estão bem organizados na forma do cristal, você enxerga melhor. Onde a coisa está mais bagunçada e com muito movimento, fica um pouquinho mais feio, né? Fica mais borradinho, né? Então dá para você comparar as duas coisas, mas assim, pela simulação você infere de uma forma mais assim, incisiva o que está acontecendo. Então nós montamos esse modelo e fomos verificar. Aqui o objetivo foi reproduzir um evento experimental. Pegamos esse evento e vamos reproduzir no detalhe. Então tem a formação de uma interface, tá? Essa interface existe durante muito tempo, no formato amorfo, e, eventualmente, você tem uma transição de fase em que, para se estabilizar, uma falha HCP, a rede da prata é FCC, que é o verdinho, tá? O vermelhinho aqui, ele é HCP. Então, para se estabilizar, um defeito HCP precisa prolongar ao longo do dímero, né? Rompendo essa região amorfa e organizando ela no processo. Isso aqui
aparece com uma transição bem distinta na simulação e leva um tempo muito grande para acontecer. É um fenômeno que não é na hora. Você tem que fazer simulações muito compridas, fica lá calculando uma eternidade para que apareça. Tá? Mas conseguimos fazer essa explicação e aí juntando, né, as experiências que o pessoal de São Carlos fez com essa parte de teoria, saiu esse trabalho que saiu aqui também no Journal of Physical Chemistry C. Tá? Isso aqui foi em 2019. E abriu as portas para o que a gente foi fazer na Unicamp ou remotamente, né? Enfim, nas condições que a pandemia permitiu ao longo aí de 2020. Então, para entrar especificamente na parte do último trabalho, eu vou falar um pouquinho ainda do trabalho de outras pessoas, que é a história da síntese do nanoarroz de prata. Isso aqui me chamou muito a atenção, tinha total uma relação com o que a gente estava fazendo antes. Então, qual é a ideia da coisa? Você dissolve um sal de prata em solventes específicos. Tem a lista aqui. E tem um processo, uma receita muito delicada que tem que ser seguida para que dê certo. Mas o rapaz que fez, deixou publicado aqui, detalhado como faz. Então, os seus íons de prata, eles vão formar nanoclusters, inicialmente na própria solução. Nanoclusters, 50 átomos, 100 átomos, pequeno mesmo. Tá? Esses caras, então, vão formar as sementinhas para a formação de nanomateriais de prata. Isso vai virar, então, nanocristais muito pequenininhos. Tem um processo chamado Ostwald-Hippening, então, em que os nanocristais menores acabam, depois de formados, se dissolvendo e dando seus íons para os maiores. Então, os maiores crescem comendo os pequenos, de certa forma, mas isso é por dissolução na solução. E isso vai até um certo tamanho característico. E aí, quando chega nesse tamanho característico, esse processo aqui para de funcionar, porque a curvatura da superfície das partículas, a partir de um certo tamanho, desincentiva a ocorrência disso. E você fica com uma solução, então, de nanopartículas mais ou menos homogêneas, todas mais ou menos do mesmo tamanho, com o mesmo tipo de geometria, né? Estão lá prontas para interagir e se auto-organizar de alguma forma. Então, o experimentador, então, ele descreve o processo da seguinte maneira. Ele fala, olha, esses caras de algum jeito vão se encontrar, e uma vez se encontrado, eles vão virar, eles vão interagir, né? Fazer alguma coisa lá, e vai virar a estrutura final que eu tenho, que tem esse formato de grão de arroz. Certo? Então, esse é o processo, né? Essencialmente, a ideia da coisa. Isso aqui é feito em química de bancada, tá? Você não precisa de grandes, você faz a reação, deixa ela descansando, na temperatura certa, nas condições certas, o tempo passa e o material é sintetizado. Bom, o detalhe é que o meio de controle disso aqui, nesse exemplo, é a temperatura. Lembra que eu falei lá atrás, tem vários jeitos de você manipular as coisas, né? Na auto-organização. Então, no caso aqui, a temperatura é o ponto-chave. Então, a síntese dos nanocristais precursores, 70 graus Celsius. Aí tem uma etapa em que você vai fazer a orientação agregada. Se você quiser produzir o nanoarroz, 100 graus Celsius. Se você esquentar um pouquinho mais, para 120, ao invés de formar o nanoarroz, que é esse cara, você forma nanocilindros, que são esses aqui. E se você esquentar um pouquinho mais, 160, muda o processo, a orientação agregada deixa de acontecer, passa a acontecer uma outra coisa chamada difusão deposição por difusão controlada, e aí você vai formar plaquetas 2-dimensional. Então, isso aqui para uma indústria é uma coisa linda, porque você monta uma linha de produção, põe um termostato, quero produzir tal coisa, né? O termostato muda lá a temperatura, seu produto vai mudando de acordo com isso daí. Então, um parâmetro muito bom para controlar. E aí, o lance é que esse nanoarroz tem uma nanoestruturação muito interessante, né? Então, uma das coisas que chama a atenção nele é a presença de uma série de defeitos cristalinos periódicos e que são esses risquinhos aqui, parece uma zebra, tá vendo? E que estão presentes aqui nesse material. E eles têm uma padronização, eles não são completamente bagunçados. Então aparece isso. E tem um outro detalhe que eu vou mostrar depois, que a gente viu na simulação, depois investigando melhor com o artigo experimental, encontramos o que é. Bom, então os experimentais fizeram isso daqui, falou, o material está aqui, funciona, ele é a realidade, o que a gente pode fazer com ele? Fizeram uma antena plasmônica. Então, usando construção mediada por DNA, que eu falei lá no começo que tinha um review a respeito, os caras construíram uma antena plasmônica usando esse material, e o interessante é que eles chegaram no limite de detecção de 50 atomol. Então, se você tiver o contaminante que você está procurando na solução, uma concentração de 50 atomols, isso aqui pega. É uma sensibilidade estrondosa,
melhor do que a maioria dos detectores que existe por aí. Tá? Então, no exemplo que eles fizeram, isso foi em 2013, a referência é essa, os caras programaram isso aqui para o vírus, o DNA do vírus da hepatite B. E se esse vírus tivesse uma mutação na sua base de DNA, o sistema já consegue perceber, pela sensibilidade dele, a existência dessa mutação. Então, pensando no nosso ambiente hoje de pandemia, se você trocar hepatite por Covid, você poderia ter uma possibilidade de teste, né? Para você verificar não só se tem ou não o vírus, mas qual é a mutação que ele tem. Né? Não sei se essa é a melhor forma de fazer para esse fim, né? Quem é da área de sensores para biológico vai, de repente, dizer que tem formas mais inteligentes ou mais baratas. Mas é uma forma. Tá? Agora, e uma coisa interessante é que esse material ele se mostrou melhor do que um cilindro simples, por exemplo, que fosse feito com as mesmas dimensões, o mesmo de prata, mesmas dimensões, tudo, mas que não tivesse essa nanoestruturação toda. Se você simplesmente fizesse um cilindro maciço de prata nessa escala nano, colocasse ali para fazer a antena, ele não tem a mesma sensibilidade. Bom, então, aí entra na questão de vamos então estudar isso aqui, para se a gente aprende um pouquinho o que está acontecendo e por que esse material se comporta dessa forma. Então, nós construímos um modelo, tá? Então, um modelo nanocristal. Eu estou na região aqui de tamanho em que o processo de fusão não é trivial, né? Então, aqui, se você olhar, essa referência aqui calculou isso daqui em função do tamanho Ele fez para nanocristais, se eu não me engano, esféricos, não me lembro ao certo. Mas ele mostra que, para tamanhos grandes, tende ao que a gente está acostumado no mundo macroscópico. Mas, para tamanhos pequenos, tem uma região em que a coisa vai ficando mais complicada. Então, nós estamos nessa região. Facetas expostas 1,1 e 1,00. Por que essas facetas? Porque são as da experiência. O experimental já me disse que são essas que a síntese produz. Então, se é isso que ele está produzindo, vamos fazer essas. Certo? Também, do ponto de vista energético, são as mais favoráveis. No experimental, o agregado dele é um pouquinho maior. O experimental estaria aqui, ó, e eu estou aqui. Então, por que eu fiz um pouquinho menor? Porque eu tenho o problema do tempo de cálculo da simulação. Quanto mais átomos tiver, pior fica a minha vida. Então, eu tentei diminuir um pouquinho para errar para menos ali no tamanho, mas para ficar mais rápido a conta. Bom, então feito isso, vamos fazer o estudo disso e explorar o espaço de fase. Tá? Então foram feitos, como que você faz? Pega esse modelo, faz um clone dele, põe o clone de frente para ele, aplica uma rotação em torno do eixo, eu escolhi 40 graus, porque é uma rotação muito forte, né? 45 seria girar a metade, né? Então eu girei quase a metade. Então, eles vão ficar, aqui você está vendo ele em cima e aqui embaixo. Então, eles vão ficar aqui desalinhados. A partir daí, você pode aplicar um deslocamento relativo entre eles. Isso pode ser feito em diferentes direções. No caso, nós fizemos nessa da flecha vermelha e fizemos também na diagonal assim. Tá? E você ainda pode pegar um deles e torcer em relação ao outro. Certo? Então, a entrada da bateria de simulação é uma experimentação com esses parâmetros. Então, explorando esse espaço de fase, nós fizemos aí 160 eventos, cada um deles leva um dia para calcular. Tá bom? Então, são 160 dias de cálculo, só que não foi feito num computador só. Então, coloquei em vários, de maneira que eu ganhasse, vamos supor, 3 dias de cálculo a cada dia da vida real. Né? Então, para não demorar tanto tempo. Bom, o conjunto disso aqui, que eu vou explicar para vocês, depois virou esse trabalho que o Ricardo falou na introdução, que saiu agora no Journal of Physical Chemistry C. Bom, então o que acontece? Quando você faz esse estudo para explorar espaço de fase, lembra que na dinâmica molecular você produz uma montanha de dados. Aqui eu estou mostrando energia potencial média, mas poderia ser energia cinética, poderia ser N coisas, né? Então, para cada uma daquelas grandezas, você vai produzir uma coisa com essa cara, em que alguns parâmetros estão fixos, direção que eu estou deslocando, o ângulo que eu, por exemplo, que eu torci as estruturas, e o tanto que eu tiro elas do prumo, eu vou variando. Então, são simulações em que o início delas é sempre parecido, eu vou sistematicamente variando o parâmetro para verificar até que ponto as coisas mantêm um padrão de repetição ou se isso não preserva. Então, o resultado são curvas como essas, né? Essa curva grandona que está aqui em cima é quando está tão longe. Se eu vou afastando os caras, tem uma vez que estão tão longe que eles nem interagem mais. Né? Então, se eu exagero na distância, nem chega a ter interação. Né? Mas nas situações em que há interação, você tem essas curvas, e no caso da energia, ela é um dos parâmetros que você pode olhar, quando alguma coisa interessante acontece,
pode ter uma manifestação na forma de um sinal na energia. Então, naquele instante de tempo, se a energia oscilou muito, opa, peraí, tem alguma coisa que pode estar acontecendo ali. Aí você vai inspecionar para ver o que é. Né? Então, tem duas interfaces para esse cristal, as facetas 111, que é o corte cristalino que você faz, tem o 100, então pode interagir ela com ela mesma ou ela com a outra. Né? Então, no caso da 11 com a 1, isso aqui é um exemplo de distribuição de curva de deslocamento quadrático médio. Né? Então, para diferentes deslocamentos. E aí, eu vou destacar uma delas aqui, que é essa azulzinha, em que o sistema ficou metaestável por um bom tempo, e ao ficar metaestável por um bom tempo, ele deu para a gente a oportunidade de enxergar a transição que acontece aqui de uma forma mais detalhada. Nas outras curvas, essa transição aqui, que eu estou falando, acontece quase que instantaneamente, acontece logo no início. Então é difícil de ver, mas num caso metaestável, que ficou por um tempo, ficou mais fácil de enxergar. Então, nós abrimos esse caso aqui, né, para olhar o que acontece quando você tem essa agregação entre as duas partículas. Então, elas estão fazendo o que a gente chama de orientação agregada imperfeita. Então, os agregados não estão conectados, eles foram conectados tortos, mas eles não vão conseguir se alinhar. Tá? Então, estamos analisando a interface, ela está inicialmente amorfa, certo? Isso aqui é um corte dela, o branquinho é o amorfo. E o que acontece é que você tem uma transição em que, bom, os detalhes dela não vão entrar demais para não atrapalhar aqui o tempo, mas se você tem uma transição, o ponto que eu quero chegar, aí, pausando, trazendo para frente. O ponto que eu quero chegar é que você tem uma transição em que no final dela forma-se entre as duas nanopartículas uma camada HCP. Então a estrutura interna aqui é FCC, né? E essa interface vai se estabilizar com um plano HCP. Tá? Pode ter 1, 2 planos no átomo, depende da situação. Né? Então, o que acontece? Se eu vier aqui com outra nanopartícula e encaixar ela aqui, ó, ela pode encaixar meio torta, tal, mas ela vai se acomodando ali e, ao final, ela vai acabar formando, na grande maioria das vezes, uma outra interface HCP aqui. Então, eu tenho uma distância característica aqui. Lembra, se os meus precursores todos têm mais ou menos o mesmo tamanho, então o tamanho do meu precursor vai virar o quê? A distância típica entre esses planos HCP. Se for encaixando mais gente nessa história, extrapola isso para uma quantidade grande. Né? O que vai acontecer? Você vai formar uma estrutura que vai ter... essa cor aqui. Você vai ter os fiozinhos HCP, que é o que você vê na experiência. Tá? Então, a primeira parte do que a gente está fazendo aqui era elucidar o que era isso. Né? Então, esses defeitos que aparecem na experiência, eles são oriundos do processo de agregação orientada imperfeito que você tem entre os nanocristais de prata, desse tipo que está sendo feito nesse experimento, quando eles se agregam entre as facetas 1 e 1. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Aqui você tem uma distribuição de simulações, só para você ver como é que fica isso, né? Então, aqui são as partículas nas suas condições iniciais, né? Então, aqui, nesse início, elas estão praticamente alinhadas perfeitamente, né? E aqui, no final, elas já estão bem fora do prumo. Aqui, esses vazios são simulações que elas estavam tão fora do prumo na condição inicial que elas nem se tocaram. Cada uma difundiu para um lado diferente. Tá? Então, o que acontece? Quando tu faz a agregação aqui, você caminha por uma situação em que, na maioria das vezes, vai se formar, às vezes, não é uma coisa só, às vezes tem mais de uma camada, mas vai se formar sempre essa fase HCP na conexão da interface entre as duas. Quando não forma essa fase, são nas situações do final aqui, em que você está encostando as partículas tão fora do prumo, que aí, na verdade, as facetas estão batendo uma mistura entre os dois tipos de faceta. E isso viabiliza a cristalização de um monocristal. Então, aquela sinterização desordenada, eventualmente leva a uma estrutura que se ordena e vira um cristal FCC. Né? E aí é um tipo de mesocristal diferente, porque ele não vai ter esse ordenamento típico do nanoarroz. Né? Então, há esse efeito, né?
na direção 1, e aqui você tem o experimental, né? Então, o que eu estou falando é isso aqui, né? Cada listrinha da zebra aqui é uma interface dessa. E entre elas, a separação típica é o verde, o amarelo ninguém lê, né? Vamos fazer o verde. A separação típica delas aqui é a separação do precursor que está se auto-organizando e agregando aqui. Então, nesse exemplo do nano-arroz, existe aqui um solvente que ele gosta muito da faceta 100. Então, a 100 é a que está na lateral aqui. Ó. Então, isso aqui tem muita gente absorvida aqui. Então, é mais difícil a agregação ocorrer por aqui. Ela ocorre, na maioria das vezes, pela ponta. Então, ele vai crescendo de maneira anisotrópica. E cada vez que se agrega, forma um filme desse aqui, a cada pecinha que vai encaixando. Tá? Agora, o fato de ter alguém absorvido na lateral não impede o crescimento pela lateral, isso só torna menos provável. Tá? Então, o crescimento por aqui pode acontecer, só é numa taxa menor. Né? Então, nós fomos atrás de investigar o que acontece com esse material aqui pela lateral. Né? Então, entra no mesmo procedimento, só que agora vamos fazer as simulações, as baterias de simulações para a interface 100 com 100. Né? Então, você tem curvas como essa, que eu estou mostrando o deslocamento quadrático médio, e aí eu vou escolher uma delas, que essa aqui está aqui, para ilustrar para vocês o processo. Tá? Então, aqui no vídeo a gente tem um exemplo do que acontece. Isso aqui é uma coisa bem de detalhe, bem interessante. Então, as nanopartículas tocam uma nas outras, você vê que é um processo que tem várias etapas, tá? O quadrado vermelho aqui no gráfico mostra onde você está vendo a imagem. E aqui é a mesma coisa sendo vista com diferentes filtros e métodos de análise. Então, ao se tocarem, as nanopartículas formam uma interface amorfa, que então começa a se cristalizar num processo de cristalização plástica. Lembra lá na teoria de elasticidade, né? Deformação plástica é aquela deformação irreversível, que envolve planos cristalinos, né, se deslocando uns em relação aos outros. Então, esses deslocamentos, conforme a nanopartícula vai se organizando, eles vão levando a uma estrutura cada vez mais organizada. Então, essas faixinhas coloridas são os defeitos na estrutura. Tá? E, eventualmente, isso aqui decai num defeito, que é esse que está mostrado aqui. Eu vou pausar o vídeo antes que ele volte para o começo. Que é chamado de deslocância parcial de Shockley. Então, o que é isso? Eu tenho um núcleo aqui, e dele saem 4 defeitos, certo? Essa estrutura, ela é relativamente estável, tá? Você pode dela decair com um cristal FCC, que seria o caso de energia mais baixa. Mas para fazer isso, precisa de uma energia de ativação relativamente alta. Então, se o seu sistema cai aqui e as condições adequadas são mantidas, ele pode ficar aqui por tempo indeterminado. Tá? Existe um estado mais fundamental que é igual carbono e diamante, né? O carbono é... Desculpa, o grafite e diamante, né? O diamante ele é um estado metaestável, mas para tirar ele desse estado é difícil, né? Para ele decair para o grafite. Né? Então, nós temos uma situação parecida, mas, claro, não com uma energia de ativação tão alta como seria esse caso do exemplo que eu dei. Né? Então, o que acontece? Você tem essa possibilidade acontecendo, né? E aí aqui é uma figura de livro-texto em que você mostra isso aqui acontecendo no caso do grafite na escala de micrômetro. Então não é um fenômeno que só apareceu com esse material, já era conhecido. Então você monta os nós, dos nós saem as 4 deslocâncias que estabilizam a sua estrutura na deformação plástica. Bom, e aí vem a pergunta, né? Como é que fica isso daí para o sistema específico, né? Então, nós estamos falando, aquela situação que gera as tirinhas, é quando você agrega por aqui, né? Então, o que acontece quando você agrega de lado? Bom, nós vamos ter que olhar isso mais de perto, tá? Então, nossa escala aqui é 50 nanômetros. Vamos ampliar isso daqui para 2 nanômetros, tá bom? Então, aqui é a nossa simulação. Deixa eu limpar um pouquinho minha bagunça. Aqui é a nossa simulação e aqui é o experimental. Tá? Então, o que o experimentador observou aqui? Que existiam, nesse sentido lateral, as deslocâncias com um nozinho, mas no caso o químico que fez isso, ele não chegou a identificar o que era, mas ele falou, olha, tem uns defeitos aqui, eu estou observando, não sei bem o que é, mas tá aí, né?
E aí a gente, pela simulação, viu que a simulação indicava sistematicamente a ocorrência da estabilização nisso daqui. Eu mesmo não conhecia, daí eu fui atrás, falando, não é possível, isso aqui tem, alguém deve ter visto isso aqui antes em algum lugar, né? E já existia para materiais maiores, né, algumas décadas, mas a gente nunca conectou com esse assunto, né, essa questão. Então, foi possível fazer essa conexão, e aí, a partir daí, sim, a gente explica por que esse material cresce com uma nanoestrutura tão exótica. Então, ele tem dois tipos de defeito que estabilizam ele, que são fora do que você está acostumado a ver no cotidiano, né? Bom, então, seguindo a história aqui, né, essas simulações foram feitas com o LAMMPS, tá, que é um programa gratuito de simulação, ele é muito bom, tá? Recomendo aí, quem quiser mexer com dinâmica molecular, pensa no LAMMPS com carinho, porque ele vale a pena, tá? Tá aqui é o site do LAMMPS, e eu estou com a felicidade de poder comentar com vocês que os nossos trabalhos estão aparecendo no site do LAMMPS como ilustrações, né, de aplicações interessantes dessa metodologia. Tá bom? Bom, então, seguindo adiante aqui, estamos caminhando aqui para o final da apresentação, já estou quase nos meus finalmente. Como eu prometi para vocês, eu deixei... Como eu prometi para vocês, eu deixei um link aqui, em que você pode, se quiser abrir no meu servidor aqui de casa essa apresentação, eu vou deixar por umas semanas aqui. Quem quiser pegar uma referência, alguma coisa que eu, de repente, tenha passado muito rapidamente, você tem a opção de pegar, tá? E 2 comentários antes de eu encerrar. O Feynman falava, na famosa palestra dele, que tinha muito espaço lá embaixo, né? Ou seja, a nanociência tem espaço para a miniaturização gigante das coisas. Isso aqui é uma coisa, fica até repetitivo na nossa área, muito se fala disso, né? Fica até repetitivo fazer essas palestras. O que eu queria falar para vocês, enfatizar, é que não só tem muito espaço lá embaixo, mas nessa escala de você pegar os materiais não estruturados e trazer eles para, através deles, compor coisas maiores, aqui tem uma fronteira interessantíssima, onde as coisas estão sendo descobertas há muito pouco tempo. Então, tem a variedade de técnicas que eu comentei com vocês aí, em que você pode perturbar o processo de agregação usando N mecanismos químicos ou físicos, isso, para quantas substâncias você pode tentar fazer isso, né? Então, existe um espaço para pesquisa aqui e descoberta de coisas novas muito grandes. Tá? Então, eu queria deixar essa mensagem, esse incentivo, né, especialmente para os alunos que estão procurando assunto para trabalhar. Se alguma dessas coisas que eu falei para vocês aí rapidamente agradou, vai no review que eu indiquei lá, começa a aprender ali, que tem sempre espaço para coisas novas. Quero deixar... errei. A gente ensaia as coisas, fica tudo perfeito, né? Aí quando você vai fazer, às vezes você se confunde. Eu queria deixar um agradecimento rápido para os colegas pesquisadores, tá? Todo mundo que trabalhou ao longo do tempo comigo nisso aqui. Em especial, um agradecimento para o professor Edson Zacarias, que agora em julho está fazendo 20 anos que eu trabalho com ele. Então, acho que vale a pena fazer essa menção aqui, né? Todas as oportunidades que a gente teve de conversar sobre física, aprender sobre ciência, e também as instituições que ao longo do tempo forneceram, de alguma forma, algum apoio para que o que a gente faz pudesse virar realidade. Então, bom, meu tempo já está se esgotando, eu devo estar cansado, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, então eu vou encerrar por aqui, tá? O link está aí embaixo, vou deixar ele na tela, quem quiser fica à vontade. Daqui a algumas semanas talvez eu tire, mas por hora fica aí para quem quiser pegar o que precisar. Tá bom, gente? É isso, muito obrigado aí, obrigado pela paciência de vocês me ouvirem fazer meu falatório, tá bom? É isso, acho que podemos abrir para as perguntas. Ok, muito obrigado, Giovanni. Seminário muito bacana. Pessoal, então agora se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão para aquele sistema, pode colocar aqui no chat. Ou se não conseguir fazer nada, abrir o microfone na ordem aqui. Deixa eu fazer uma pergunta quando o pessoal se organiza. Como você coloca a informação, naquele exemplo que você deu lá no meio do seminário, que tinha aquele sistema de prata, tem prata e tem elétron. O elétron é como se fosse o solvente, né? Vocês colocam solvente na simulação? Estou com o áudio aberto, né? Oi?
Estou com o áudio aberto, né? Tem duas simulações, só para eu ter claro qual é. É aquela que o pessoal fez DFT ou é a que foi feita A do meio do seminário, lá de 2017. 17, né? Que você tinha o sistema de prata e aí você tinha... É essa? Isso. Tá, essa não fui eu quem fiz, tá? Só para deixar claro. Isso aqui é DFT. Então, o pessoal coloca o elétron na forma de ambiente eletrônico. Você tem métodos de colocar um campo presente no ambiente que corresponde a somar elétrons. Aquele potencial que você mostrou na sequência, o potencial, né, quando você falou da simulação, mas se você for mais para frente, vai ter um potencial que você colocou, esse aí. Nessas simulações, vocês colocam o solvente, no caso seria os elétrons? Como é que é? Tá. Aqui não é colocado o elétron, tá? Porque nessa situação aqui, eu estou simulando depois que a agregação já aconteceu. Então, o meu ponto de início é, os caras se tocaram, certo? Então, o elétron já não está... O elétron, ele é o mediador para que você crie uma polarização nas partículas e elas queiram se aproximar, certo? Mas o meu cálculo começa quando o contato aconteceu, tá? Então, o elétron, ele não está nesse modelo explicitamente. Um outro ponto, naquelas que são de nanoagregados que o pessoal faz no líquido, é a mesma situação. Eu só começo a estudar a agregação depois que o toque aconteceu. Tem gente fazendo simulação já com solventes. Agora, a questão é que você tem que conseguir colocar um solvente e uma metodologia que reproduza bem o efeito do solvente, né? Senão você vai estar fazendo uma coisa que vai calcular algo e a experiência da outra, né? Então, aqui, como foi possível pegar o processo de cristalização sem o solvente ali, ele está fazendo o papel de permitir ou não que os caras se encaixem. Mas no momento que eles se encaixaram, o resto da dinâmica é dada pela cristalização. Então, essa parte da cristalização é onde eu entro. O Júlio César levantou a mão. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta, Júlio. Alô, boa tarde, estão ouvindo? Sim, estou ouvindo, Júlio. Parabéns pela apresentação, eu achei uma excelente apresentação, sim, mas eu só fiquei com algumas dúvidas, com alguns pontos, assim, com relação ao trabalho, sabe? É mais curiosidade mesmo, sabe? Então, a primeira delas, assim, é quando você está falando a parte de... Como que você sabe que você tem um efeito que você está predominantemente de sinterização, que você está chamando de nanopartícula, e efeito de coarsening, que você tem que é predominante. Quando que é coalescência e quando que é coarsening? Tá. E, assim, também a questão quando você começa... Bem, outra questão, assim, quando você fala ali que você tem efeito do crescimento da prata por efeito plasmônico, mas quando você está usando um feixe de elétrons, você tem um feixe de elétrons mesmo com uma velocidade relativística, praticamente colidinho com as suas amostras, sabe? E como que fica esse efeito? E também, assim, quando que você tem uma coisa que você pode estar atribuindo que é mesocristal ou nanopartícula, sabe? Como que está acontecendo esse efeito? E você está partindo como dessas partículas? Você está partindo de um monocristal para fazer esse efeito de coalescência orientada? Tá. Bom, são várias perguntas. Se eu me perder na resposta, você dá uma orientada aí, tudo bem? Então, vamos lá. Coalescência versus sinterização. Então, a coalescência, você precisa estar com o sistema muito mais próximo do líquido, tá? Então, a coalescência, ela é um processo em que, no final, as duas partes vão virar uma só, tá? Em geral, um dos caras, que é o que está mais líquido, ele vai ser, vamos dizer assim, ele vai virar uma superfície que vai englobar o outro. Já a sinterização, ela é aquela que você usa, por exemplo, para fazer tijolos, né? Então, o tijolo, você coloca o tijolo no forno, ele esquenta, aí os grãozinhos de areia, eles formam uma interface entre eles, mas eles ainda, como o pessoal chama muito de pescoço essa interface, né? Mas eles estão no estado mais próximo do sólido, tá? Então, assim, essencialmente, da forma como eu estou trabalhando aqui, eu estou diferenciando a partir do estado sólido ou líquido ou quase líquido das coisas, tá? Então, a coalescência, ela vai acontecer mais perto do líquido. A sinterização, você tem que estar mais perto do sólido para ela acontecer. Mas no caso aí, só desculpe, o que eu estou falando mais é do coarsening mesmo, que é o efeito do Oswald ripening, por exemplo. Que aí você tem dissolução de nanopartículas de forma maior. Tá. O Oswald ripening, aí é outra coisa. Então, naquela experiência lá, o Oswald ripening já acabou. Ele vai acontecer quando você está no começo da síntese, em que ainda o tamanho das partículas é muito pequeno.
A partir de um certo tamanho, o Oswald Happening, o mecanismo de ativação dele é a curvatura da superfície. Tá? Então, conforme os caras vão crescendo de tamanho, essa curvatura vai diminuindo um pouco, e aí esse mecanismo vai perdendo o seu papel. E aí depois entra um outro mecanismo que vai ser a agregação orientada. Então, são várias etapas. Né? Então, é um sistema complexo, e, na verdade, a parte que eu entro é um pedacinho desse sistema. Né? Aí os outros pedacinhos, outras pessoas foram explicando, até construir essa big picture da coisa. Né? A questão que você falou de plasmônica, né? É porque você tem um efeito mais de um feixe de elétron, não de ondas, né? Você está tendo você não está tendo uma oscilação de uma nuvem eletrônica, você está tendo um feixe de elétrons que está coincidindo com uma velocidade relativística, praticamente, que a superfície atual mostra. Perfeito. A foto que eu usei é para ondas, você está certíssimo. Né? Agora, esse efeito também pode ser feito com elétrons. Eu pequei aqui na apresentação, talvez, de não colocar uma ilustração específica para esse caso. Eu posso dar uma olhada nisso e te mandar depois uma mensagem assim, particular com um caso certinho para elétrons. Mas ele já foi visto para elétrons e não só para esse sistema, ele foi visto para outros. Tá? Assim, talvez de uma forma rápida é isso que eu posso te falar. Tem gente simulando esse sistema, eles têm um... Como é o nome daquele só? Agora eu não me lembro, mas depois eu te retorno essa parte com mais detalhes. Sim, tá. A parte terceira que você falou era nanopartícula versus mesocristais, né? Como é que você está trabalhando a parte de cálculo? Porque você está trabalhando com nanopartícula ou um mesocristal, assim, e como você está partindo do nanocristal? Você está considerando que ele fosse um, tipo, um sistema, como é que eu digo assim, você está utilizando um cálculo de monocristal para tentar simular um mesocristal? Como que você está calculando a energia de superfície dessas aí? Porque o orientado attachment tem uma dependência com a energia de superfície para ter, porque não é todas as faces que são possíveis de ter a coalescência orientada. Perfeito. Tá, acho que eu entendi. Bom, eu estou trabalhando com simulação atomística, tá? Então, eu começo com um modelo de monocristal, ele é equilibrado na temperatura do sistema, enfim, com as condições que ele precisa estar. O mesocristal ele é construído a partir da simulação atomística dos monocristais interagindo. Tá? Não é um modelo Corsi-Grainne do tipo que alguns casos se usa, principalmente na simulação de proteínas, o pessoal usa isso. Né? Então, por exemplo, em proteínas, o pessoal, às vezes, tira a descrição individual dos átomos e troca por blocos maiores que interagem com potenciais efetivos, porque daí o seu cálculo fica mais leve. Né? No nosso caso, não é isso. Todos os átomos estão lá explicitamente. Eu não fiz nenhum tipo de Corsi-Grainne. O único Corsi-Grainne que eu fiz é tirar a estrutura eletrônica, porque senão a conta não ia terminar nunca. Né? Então, nós estamos fazendo atomística com potenciais efetivos. Parte de monocristais e a sintetização do mesocristal, ela vai aparecer naturalmente pela atomística dos monocristais interagindo. Okay. E só uma curiosidade também, assim, Giovanni, que eu fiquei ali na dúvida com esses partem ali porque o oriented attachment, né, não implica que você tem que ter uma interface ali, né, uma interface ali que tem que ser amorfa. Que você tá, pelo que eu entendi, você coloca ali que cria uma parte amorfa e que deu uma estrutura muda com relação ao monocristal ali, que é um HCP, se não estou enganado. Como é que você chegou a essa conclusão que está, tipo assim, ali tem uma fase amorfa na hora do oriented attachment, sendo que isso aí não é uma implicação que tem que ser amorfo, né? Nem todos os oriented attachment têm que ser amorfo, é simplesmente por orientação cristalina e são matérias cristalinas já. Isso. Como que chegou a essa conclusão para formar aquele arroz ali? Tá, vamos lá então. Uma das formas de trabalhar com oriented attachment, que é bem tradicional, então, que é o que você descreveu, se eu entendi corretamente, é o quê? Você tem o movimento browniano. Caso os caras colidam de uma forma que não dá o attachment bem, ele simplesmente não gruda e segue na sua, né, colide ali, desgruda e vai embora. E nas ocasiões em que, por sorte, colide num ângulo bom, aí ele faz o attachment e fica. Então, você não precisa ter formações de interface amorfa, nada do tipo. Ele simplesmente, se ele for numa entrada boa, numa entrada favorável, ele já encaixa do jeito perfeito. Né? Então, tem, inclusive, eu não coloquei na palestra, mas eu posso mandar um review onde o cara discute isso de uma forma bem interessante.
No nosso caso, o que eu fiz? Eu quis testar os cenários de incidência. Então, eu falei, eu não vou testar o attachment já com tudo no ângulo bom, eu vou testar com tudo quanto é ângulo de incidência, eu vou testar com ele todo torto, né? E eu quero saber quanto, vamos dizer assim, competente é esse processo de attachment para esse sistema. Por quê? Porque se ele fosse um processo de attachment que só desse certo se eu colocasse tudo do jeito perfeito, probabilisticamente falando, isso ia acontecer muito pouco numa experiência, né? E aí, para sintetizar um material grande, ia ser mais difícil. O que acontece na simulação é que, se você colocar tudo perfeito alinhado, já vai formar um monocristal FCC, né? Agora, se você colocar ali um pouco desalinhado, um pouquinho torto, que é o caso mais comum, pensando assim em colisões aleatórias, ele forma uma interface, as nanopartículas que estão desalinhadas, elas rotacionam, elas se ajeitam ali, vão se acomodando através da cristalização plástica dessa interface, e nesse processo de cristalização, tem dois resultados que você pode ter. Ou cai tudo para FCC e vira um bloquinho, como se fosse um cilindrozinho FCC comprido, mas para isso acontecer, você precisa que a outra superfície, aquela que não é a 1, você precisa ter um pouco da outra superfície participando, né? Então tem que ser uma coisa bem de quina. Ou, se você tiver majoritariamente com a superfície 1 interagindo, ele vai na cristalização sempre estabilizar, caindo nesse estado metaestável do HCP. Então, por que eu acredito que na experiência o cara sintetiza e sai aquela coisa toda bonitinha? Porque eu não dependo tanto de estar favorável. O que a simulação mostra é que mesmo que eu entre meio de mau jeito, o negócio acaba se organizando sempre para aquilo lá. Então, não sei se eu compliquei, se eu esclareci, mas a conclusão parte de explorar o espaço de fases. Não, entendi, sim, ficou mais claro, assim, né? Porque eu fiquei na dúvida, porque quando eu vi, assim, a morfologia, eu falei, nossa, de ferro é o grão de arroz. E como eu sei que pegar a amostra que tem prata, tem muita interação com o elétron. Então, é que você pode mudar até, aqui nesse tungsteno, ela tem prata metálica, se tem outras... Então, se tem uma coisa que se amorfiza até a matriz, até, dependendo de quando vai saindo a prata. Então, eu digo assim, porque estrutura de prata é muito complicado. Ali você vai bater uma difração de elétron, é uma coisa que depende da dosagem do feixe, do tempo de exposição. Isso aí já pode transicionar a fase que você está medindo lá. Por isso que eu digo, como que parte no teórico de uma coisa assim que descrenha até quando o outro professor comentou ali, de está analisando se está com efeito do elétron ou não, porque é uma coisa dinâmica demais quando está sobre transmissão. Tá, mas deixa eu só esclarecer uma coisa. São dois processos de síntese diferentes ali. Sim. O primeiro é aquele que está com o elétron bombardeando, em vácuo. O segundo do nanoarroz não é isso. O nanoarroz ele é sintetizado em solução, depois que ele está pronto, aí você põe no microscópio. Sim. Então, durante a síntese dele, não tem bombardeio de elétrons, ele está fazendo por pura interação de movimento browniano e efeito do surfactante. Sim. Não, porque eu estava explicando, porque justamente depois da síntese fazer a caracterização do material na transmissão, pode ainda ter alguma transição, alguma coisa, sabe? Por isso que eu estou nesse sentido, não da síntese em si, sabe? Mas agradeço muito, agradeço uma excelente apresentação aí, Giovanni, e agradeço também a todos os colaboradores do Coloca aí, que foi muito bom o evento aí, muito obrigado, esclareceu as perguntas, sim. Parabéns aí, muito obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário? Ricardo, posso só fazer um comentário? Sim, vai, Orlando. Eu achei interessante para o palestrante saber, né, que eu acho que foi um dos colóquios que teve mais popular agora em 2021, né? Teve muita participação do pessoal aqui. Agora diminuiu um pouco mais, mas no início acho que foi um dos mais populares da coisa. Foi eu acho que foi bem claro para explicar o que está fazendo. Parabéns. Muito obrigado. Perguntas, pessoal? Comentários? Só uma curiosidade, Giovanni. Esses sistemas, eles sempre têm que estar na presença de um solvente, né? Não é que eles usam o solvente para preparar e depois retira completamente o solvente. Você mostrou lá no meio, lá no começo, você mostra, você pode, por exemplo, usar campo elétrico, campo magnético, pressão, não sei o que, para formar o seu colloide.
Quando você retira essas perturbações externas, ele desagrega, ou ele só existe na presença dessas perturbações externas? Se ele desagregar, então ele não vai servir para auto-organização, né? A ideia é que seja algo que, uma vez agregado, se estabilize. A perturbação serve para direcionar a agregação para o lado que você quer. Tá. E depois você retira e, em princípio, se for, ele vai ficar, né? Ele vai ficar. Isso. Pegando, por exemplo, esse exemplo que está aqui do ultrassom, né? Uhum. Você pode usar o ultrassom para concentrar os seus elementos que estão dispersos, de forma que eles fiquem bem juntinhos, e estando bem juntinhos, você cria a condição para que eles possam interagir. Se eles interagirem formando uma coisa estável, a hora que você tirar o ultrassom, vai continuar estável. Mas essas estruturas, elas estão na presença de um solvente ou não? Não precisa, necessariamente. Não precisa. De algum jeito, o X da questão é, você tem que fazer duas coisas. Você precisa sintetizar as estruturas de algum jeito, né? E aí você, uma vez sintetizado, você precisa ter um jeito que force elas ou direcione elas a interagir e viabilize isso. No exemplo do primeiro trabalho, era tudo em vácuo em cima de uma superfície. Uhum. Né? Então, aí qual que era o mecanismo, né? O material lá interagindo com o feixe de elétrons expelia as partículas e elas interagiam por campo elétrico, né? Interação eletrostática. Então, nesse caso, eu não preciso ter um líquido ali para elas andarem, elas vão andando em cima dessa superfície, vão difundindo ali. No outro exemplo, aí a coisa é um líquido, né? E elas estão em movimento browniano ali dentro, e conforme elas vão colidindo, né? O surfactante tem aquele papel que eu expliquei, né? Vai, quando as condições estão favoráveis, agregando, conforme o tempo passa, vai crescendo o material. Né? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Comentários? Não? Tá bom, então eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Agradecer de novo a contribuição do Giovanni, muito obrigado pelo seminário, foi muito bacana. Agradecer a presença de todos os que ficaram até agora, até o final. Está um pouco tarde, mas sem problemas. Muito obrigado pela presença. Então é isso. Até a próxima, até o próximo colóquio da pós. Então, boa tarde para todo mundo, boa noite para todo mundo e até mais. Obrigado de novo, Giovanni. Até mais, pessoal. Um abraço.